Salve, amigos! Fabrício Chafransky falando mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, eu hoje tenho focado toda a minha atenção, toda a minha análise de mercado é baseada em cima de volatilidade. Eu tenho falado para vocês, quando você compreende a importância de você entender a volatilidade dos ativos que você opera, você começa a virar o teu jogo no day trade. Hoje estou postando para vocês mais uma vez um vídeo de análise de abertura, onde eu mostro como correlacionar a volatilidade média dos últimos dias aos movimentos que nós estamos enxergando enquanto estamos operando. Eu consigo identificar excelentes regiões para fazer trades de tendência, para fazer trades de reversão, simplesmente compreendendo e demarcando os limites de volatilidade no gráfico. Hoje você terá mais uma aula completa sobre esse assunto. E falando, pessoal, em estudo, em análise do gráfico, em conhecer o ativo que você está operando, eu vou fazer um convite para você. Na próxima semana agora, início do mês de abril, hoje dia 1º, né? Dia 1º de abril, na próxima semana agora, eu vou estar compartilhando com vocês uma série de vídeos exatamente sobre estas análises e fazendo uma correlação de como você utilizar essa região dentro de alguns setups aí que a gente utiliza no dia a dia. Porém, pessoal, presta atenção aqui, olha. Vou deixar aqui para vocês um convite para que você entre aqui, olha, no meu grupo do Telegram. Está crescendo, pessoal, 2.998 pessoas. Entra no meu grupo do Telegram, pessoal, porque aqui a gente consegue compartilhar conteúdo mais rápido com vocês durante o dia. Do YouTube é lento, é demorado até eu gravar o vídeo, editar, subir o vídeo para o YouTube, leva um tempão. Aqui no Telegram não, olha, muitas vezes eu coloco vídeos ao vivo para vocês. Então nessa próxima semana eu vou estar produzindo um material especial aí para vocês a respeito dessas análises e quem estiver aí no meu grupo do Telegram vai poder acompanhar aqui, pessoal, as análises que eu coloco em tempo real, olha, tá certo? É gratuito e basta você procurar aí no teu Telegram um dentista na bolsa ou o link de acesso fica sempre na descrição dos meus vídeos, então abaixo aqui na descrição você encontra. Vou deixar um card aqui em cima também, olha, com o link de acesso ao grupo do Telegram aí, para que você consiga acompanhar as minhas análises aí em tempo real e para que você acompanhe também na próxima semana o conteúdo especial que eu vou fazer, mais uma vez, explicando, relacionando essas análises com os operacionais, com os setups que a gente utiliza. E agora, fique aí com a análise da abertura do mercado de ontem e espero que você goste, espero que te ajude. Um grande abraço, vamos seguir com a aula. Legal, pessoal. Começamos então com a nossa análise. Hoje vai ser bacana, porque a gente, focando no índice aqui, a gente pode trabalhar com um pouquinho mais de propriedade os conceitos da nossa análise de abertura, baseada na volatilidade. E começamos, como todos os dias, com o nosso gráfico de 60 minutos. Lembre-se, pessoal, gráfico de 60 minutos, série Bom dia, doutor. histórica. Bom dia a todos. Bom dia. Então, o input, tá? O input 60 minutos. E no gráfico de 60 minutos, temos apenas um indicador, que é o nosso amigo True Range. O True Range, pessoal, ele é um indicador nativo do Profit. Todo mundo tem ele aí. Quando você instala ele, ele vem com período 1, você altera ele para 90 períodos, tá? A média pode deixar aritmética mesmo. E ele vai nos dar aqui, olha, um número mágico. O 640, que é nada mais, nada menos do que o tamanho médio dos últimos 90 candles. Então o True Range vai pegar os últimos 90 candles,
vai somar o tamanho de todos eles e vai dividir por 90. Então, o número mágico, pessoal, ele é a resposta para aquela pergunta. Quantos pontos por hora o índice balança? O índice oscila para cima e para baixo. A resposta está aqui, 640 pontos. Correto? Então, o número mágico nada mais é do que quanto o índice balança para cima e para baixo num período de 1 hora. Feito isso, pessoal, a gente já pode mudar para o nosso gráfico de 1 minuto, que é o nosso gráfico de análise de abertura, onde está o nosso corredor italiano. Clicamos com o botão direito do mouse em cima do corredor italiano, vamos até as suas propriedades, depois em parâmetros, e colocamos o número mágico de hoje, que é 640. Legal, pessoal? O gráfico de 1 minuto é o gráfico que a gente utiliza para fazer a nossa análise de abertura. Você não precisa operar no gráfico de 1 minuto. Você pode operar no gráfico de 5, no gráfico de 15. Você pode operar como o Fabrício gosta no gráfico de Renko. Não interessa. Você pode operar em qualquer gráfico. Porém, o corredor italiano, que é esse indicador que eu fiz para analisar a abertura do mercado, ele só funciona corretamente no gráfico de 1 minuto. Ele acompanha muitas variáveis durante a abertura do mercado e já 2 programadores que trabalharam no desenvolvimento desse indicador, que ele já está na sua 5ª geração, todos os programadores que trabalharam com ele não conseguiram fazer ele funcionar da maneira como eu quero em outro gráfico que não seja o gráfico de 1 minuto, correto, pessoal? Então, todos os dias a gente analisa a nossa abertura no gráfico de 1 minuto e usando apenas um indicador, que é o corredor italiano. Repare, pessoal, assim que o mercado abre, nós podemos ver apenas 3 situações. Pode ser que o mercado dispare para cima, como um foguete indo para a Lua, que é o que a gente chama de situação 1. Pode ser que o mercado despenque para baixo, mas quando eu digo despencar para baixo, pessoal, é cair como um cofre caindo do alto de um prédio, que é o que a gente chama de situação 2. E pode acontecer também do mercado ficar lateral, batendo para cima e para baixo aqui, dentro de um range estreito, que é o que a gente chama de situação 3. Então, só pode acontecer essas 3 coisas. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vai acontecer no dia de hoje? Nesta abertura que nós estamos vendo? E a resposta é óbvia. Ninguém sabe, pessoal. Ninguém sabe o que vai acontecer. O que a gente suspeita é que o índice pode abrir em situação 3, tá? Mas repare, eu usei o termo a gente suspeita. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só enviar uma ordem lá pro FlexCan. Só um minutinho, tá? Eu já retorno aí, pessoal. Ok. Então, pessoal, a gente suspeita que o índice vai abrir em situação 3, tá? Meu tamanho do Renko está marcando 38. É porque você está usando ele em outro tempo gráfico, Marcos, o indicador tamanho do Renko, e não está nos 5 minutos, tá? O indicador tamanho do Renko, ele deve ser utilizado no gráfico de 5 minutos, ok? Aí ele vai te dar o tamanho do Renko 10. Correto? Legal? Retornamos aqui então, pessoal. A gente suspeita que o índice vai abrir em situação 3. E por que eu digo a gente suspeita?
Porque a gente não tem certeza, tá? Geralmente o índice abre em situação 3, porque o índice futuro, que é essa porcaria aqui que a gente opera, é um derivativo do Ibov. Só que o Ibov, ele só vai começar a se movimentar, pessoal, a partir das 10 horas da manhã, quando iniciar a negociação das ações, dos papéis do mercado à vista. Aí o Ibov vai começar a se movimentar e, consequentemente, o índice futuro tende a correr atrás dele. Então é muito comum nesse período inicial, nessa primeira hora do mercado, é muito comum a gente ter um mercado mais travado, mais preso, tá? Isso no índice. O dólar, pessoal, é diferente, tá? O dólar, ele tem vida própria. O dólar não tá nem aí para o mercado, pessoal. O dólar não se preocupa se a bolsa está saindo, se a bolsa está caindo, se a Vale está de lado, se o Itaú está indo para cima. O dólar caga para esse povo todo. O dólar tem vida própria. Então, se é dia de alta no dólar, ele entra em tendência mais rápido, tá? Ou num dia de queda, ele acaba despencando mais rápido também. Enquanto o índice não. O índice fica nessa lenga-lenga na abertura do mercado. Por isso que a gente, nesse momento, a gente aguarda, a gente deixa ele trabalhar, deixa ele fingir que vai subir, ele fingir que vai cair, e a gente não faz nada. A gente simplesmente fica observando e aguardando essas movimentações iniciais. Repare que o corredor italiano, ele começa já a marcar para a gente 4 linhas. Tá vendo? Olha, a gente já começa a perceber 4 linhas. As 2 linhas de dentro, pessoal, você pode colocar a cor que você quiser, tá? Você clicando com o botão direito aqui, ó, e vindo em propriedades, tá vendo que você tem, ó, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4? A linha 1 e a linha 4 são as linhas de fora. E a linha 2 e a linha 3 são as linhas de dentro, olha. Você pode pôr aqui a cor que você quiser, ok? Eu gosto de trabalhar assim, eu coloco as 2 linhas de fora, que são os suportes e resistências principais, eu coloco ela rosa, e as 2 linhas de dentro eu coloco ela azul, tá? Como que você vai interpretar a marcação dessas linhas? As 2 linhas de dentro, que são as 2 linhas azuis, elas marcam para a gente, pessoal, o limite de volatilidade média do índice. Então, lembram que a gente comentou agora há pouco quantos pontos por hora o índice está andando, em média? Estão lembrados? Quantos pontos? 640. Repare que o índice está fazendo um movimento para cima. Tá vendo? Ele está erguendo aí um movimento para cima. Ele chegou na linha azul. Isso quer dizer, pessoal, que ele já andou 640 pontos. Tá vendo lá? Olha. Então, as 2 linhas azuis, elas marcam para a gente exatamente o ponto onde o índice atingiu a sua volatilidade média. Correto? E você nota, pessoal, que assim que ele atinge essa linha azul, ele começa a ter dificuldade para continuar subindo. Tá vendo? Olha, ele bateu na linha azul e você nota que a situação começa a ficar mais complicada. Não quer dizer, pessoal, que ele não vai mais conseguir subir. Ele consegue. Só que da linha azul para cima, eu costumo brincar, falar assim, a porca torce o rabo. Dessa linha azul para cima, ou entra muita força no mercado para continuar deslocando o índice para cima, ou ele não vai conseguir, ele vai começar a patinar e vai começar a ter dificuldade para continuar subindo, correto? Porém, olha de novo para o gráfico e repare que ele não para. O gráfico, ele está o tempo todo se movimentando para cima e para baixo. Ele nunca para, tá?
Como que a gente entende, pessoal, a volatilidade do índice? A maneira mais fácil que eu encontrei para deixar isso claro é a gente olhando para o mar, para a gente olhando para a praia. Então você, quando você olha para a praia, você enxerga que o mar ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, o tempo todo. Assim como lá no nosso gráfico, o mar também nunca para, ele não desliga. Ele está sempre subindo e descendo. Mas quando você olha ele de cima, como nós estamos olhando aqui, olha, você consegue perceber que o mar costuma trabalhar numa faixa. Tá vendo? Olha, ele costuma trabalhar numa faixa. Aqui, olha, que eu delimitei entre essas duas linhas, tá vendo? E como foi que eu fui capaz? Por que eu consegui marcar essas duas linhas nessa região? Você também conseguiria fazer isso. Por quê? Porque a gente está olhando essas marcas na areia, olha, tá vendo? Então, quando você vê a marca na areia, até onde que o mar costuma subir e descer, você consegue mais ou menos delimitar a região onde ele costuma trabalhar de forma normal, de forma natural. Pessoal, você pode não ter se tocado, mas foi a mesma coisa que a gente fez lá no gráfico. O mercado, ele também deixa marcas na areia. E a marca na areia do mercado que nós vimos foi o número mágico. Então, o número mágico é a mesma coisa que você ficar aqui em cima da praia durante 90 horas e marcando a distância aqui, olha, das marcas na areia que o mar deixou durante 90 horas. Depois de 90 horas, você pega todas essas marcas que o mar deixou na areia e me dá uma média. Fala, olha, Fabrício, geralmente o mar vem até aqui e desce até aqui. Então, isso é um número mágico do mar. Foi exatamente o que a gente fez lá no gráfico, através do True Range. Então, o True Range, ele nos deu a média de movimentação do ativo. Correto? Quando a gente traz isso para o gráfico, a gente nota que nós temos uma região onde o índice chega até lá e daí começa a ficar difícil para ele subir. É igual o mar. Quando o mar sobe e ele chega, pessoal, nessa região aqui, olha, ele fica com dificuldade para subir. Geralmente ele volta. Mas aí eu pergunto para vocês, presta atenção, pessoal, que aqui agora entra o pulo do gato. O mar sempre fica aqui? Não. Vai ter um momento que ele vai subir, vai subir, vai subir, não vai parar de subir, vai chegar no calçadão, vai passar por cima do calçadão, vai derrubar a barraquinha do vendedor de água de coco, vai atravessar a Avenida Atlântica e a onda vai bater lá na porta do Hotel Bali, lá do outro lado da Avenida Atlântica, lá em Balneário Camboriú. Correto? Acontece ou não acontece? Vamos ver uma foto tirada no mesmo lugar? Olha aqui, ó. Olha a foto tirada no mesmo lugar, pessoal. Olha o mar passando por cima do calçadão. Olha lá o vendedor de água de coco lá, desesperado lá, olha, porque tá molhando o freezer dele. Olha o mar atravessando a avenida. E a hora que vier a onda, meu amigo, vai bater a onda lá na porta do Hotel Bali. E aí eu pergunto para vocês, em que momento que aconteceu isso aqui? Pessoal, isso só acontece quando entra força no mercado. No mar, desculpe. Precisa entrar uma tempestade, um furacão, um maremoto, um ciclone, algo forte o suficiente para tirar o mar da sua volatilidade média e fazer ele chegar até regiões onde ele costuma não chegar. Foi isso que tirou o mar da faixa de areia da praia. Quando a gente volta para o mercado, a gente percebe que a gente tem uma situação muito parecida. Esse indicador, o corredor italiano, que é baseado na volatilidade média dos últimos dias, ele vai marcar para a gente aquela região mais alta da areia da praia. Então, essa linha azul que você está enxergando nesse momento é nada mais, nada menos do que essa região aqui. Olha, vamos mudar
para a cor azul também. É essa região aqui, olha, onde o mar costuma subir. E o que é a linha rosa que a gente tem mais para cima? A linha rosa, pessoal, o corredor italiano, ele pega dentro de suportes e resistências importantes que eu defini para ele, ele pega, além dessa linha azul, qual é o primeiro obstáculo mais difícil que tem para o mar passar? Seria, no caso aqui, o calçadão. É a linha rosa do indicador. Então, você tem nessa região, entre a linha azul e a linha rosa, você tem uma região bastante favorável para você pegar retorno, para você fazer trade de reversão. A mesma coisa acontece lá na parte de baixo. Então, nós temos também lá na parte de baixo a região aqui, olha, até onde o mar costuma retornar. Aí nós temos o limite dele, que fica naquela região lá, olha, onde o mar fica lisinho, onde acabam as ondas, olha, tá vendo? Geralmente aqui é uma região muito favorável para você ter um retorno do mar para cima. Entenderam? A hora que a gente transfere isso para o gráfico, nós temos essas regiões. Então, nós temos a região azul, que é a região favorável para a gente começar a buscar por trades de reversão. Por isso a gente marca essa região aqui, olha, como uma região de trade de reversão. E como ele fez um deslocamento até relativamente expressivo para cima, ele acabou puxando o suporte de baixo para cima, deslocou para cima para apertar mais o range. Mas embaixo também nós temos aqui, olha, ficou bem pertinho a parte favorável aqui para a gente buscar por trade de reversão. Correto? Ficou apertado, então a gente vai ter que buscar bem em cima do suporte trade de reversão na parte de baixo, justamente porque o range apertou. Hoje é por causa desse deslocamento para cima. Entenderam, pessoal, o conceito do corredor italiano? Agora repare, pode acontecer do índice passar para cima? Pode. Só que ele só consegue continuar subindo se entrar quem na jogada? A tempestade. Ou entra o vendaval, o furacão, o maremoto, um ciclone, ou ele volta daí. Quem é no mercado, pessoal, a nossa tempestade, o nosso furacão, o nosso ciclone, o nosso maremoto? São os grandes institucionais. O pessoal chama por aí dos big players. São aqueles traders que são capazes de deslocar o mercado, porque quando eles atuam de forma extremamente forte, como uma tempestade. Eles entram com volume financeiro, com volume de ordens, com apetite. Então é como a entrada de uma tempestade. E essa força excessiva que eles colocam no mercado acabam fazendo com que o mar saia da faixa de areia da praia. Nesse momento, o mercado se desloca além da sua volatilidade média. O mercado se desloca além do movimento que é natural para ele. Então, esse é o raciocínio que você tem que ter em cima de análise de volatilidade. Para você levar o mercado além da sua volatilidade média, ou acontece algo fora do normal, fora do comum, que no caso aqui seria a entrada dessa tempestade, a entrada desses institucionais de mão pesada atuando, ou o mercado não sai daí. Conseguiram entender? A partir desse momento, você tem condições, tendo esse entendimento, de traçar o que eu chamo de range de abertura. Repare que o corredor italiano, agora já passou de 9,15, ele não vai mais movimentar as linhas. Ele já está com as linhas definidas. Então, o que a gente faz nesse momento?
Nós vamos fazer uma transferência desta região, marcada pelo corredor italiano, para outros gráficos, qualquer que seja. Não interessa o que você opera. Você fazendo da forma como eu vou ensinar agora, você pode transferir ou transportar isso aqui para qualquer gráfico. E é muito simples. Basta que você pegue, olha, uma ferramenta de desenho, tá vendo? Olha, pega uma ferramenta de desenho dessa do Profit, uma linha de suporte e resistência, e daí você vai colocar essa linha em cima da linha do indicador, olha. Legal? Aí o que você vai fazer? Você faz mais uma linha, aperta um Ctrl C, Ctrl V em cima dela e coloca mais uma linha lá na parte de baixo. Repare que nesse momento eu já tenho a minha linha de suporte e a minha linha de resistência principal do dia devidamente definida. E eu faço a mesma coisa na região de limite de volatilidade. Então eu pego, no caso aqui agora, uma linha azul, eu gosto de usar o azul para isso. Pego também uma linha de desenho de suporte e resistência e coloco essa linha azul, olha, em cima da linha azul do indicador, do meu corredor italiano. Lá. Legal, pessoal? Agora, depois de ter colocado as linhas em cima das linhas do indicador do meu corredor italiano, eu posso mudar para o gráfico que eu quiser. Então, se você opera no gráfico de 5 minutos, agora você pode mudar para o teu gráfico de 5 minutos, para o gráfico de 15. Eu gosto muito de operar um renco. Então, agora, olha, eu posso simplesmente vir aqui e mudar para o meu gráfico de renco. Reparem que eu estou com as linhas marcadas no mesmo lugar, na mesma região. Legal? E aí a gente vai simplesmente fazer a marcação das regiões. Resistência principal. Marcamos aqui o nosso suporte principal. Temos um range de abertura? Temos. O que é a primeira coisa que a gente faz, pessoal, quando a gente tem um range de abertura definido? Primeira coisa que nós fazemos é marcar a região central dele como a nossa trap zone. Então, entre as linhas azuis, olha, as linhas de dentro do indicador é a nossa zona de armadilha. Aqui é a nossa trap zone. Aqui dentro, pessoal, você precisa entender que você vai ter o mercado mudando de direção o tempo todo, invertendo a sua posição o tempo todo, porque ele não tem dominância de compradores ou vendedores mais fortes, ávidos, com apetite a deslocar o preço, porque isso não está acontecendo. Então, esses caras não estão aqui. E isso faz com que o mercado fique alterando a sua posição como se fosse uma folha seca solta ao vento. Imagina uma folha seca voando no quintal da sua casa, no jardim, solta ao vento. Ela não tem nenhum tipo de lógica ou padrão naquele movimento dela sendo levada pelo vento. É o que acontece com o mercado aqui dentro. O mercado ele vai mudar de direção o tempo todo. Então, se você tem um mercado fraco, um mercado com baixo volume, um mercado lateral, o que você tem que fazer? Você tem que tentar vender em cima e comprar embaixo, que você vai pegar a região de extremos, onde esses movimentos estão entrando em exaustão. E não operar no meio desse range, onde o mercado pode mudar de direção a todo momento. Por isso nós chamamos de trap zone, correto? Aí nós temos, pessoal, que entender que a qualquer instante pode entrar uma tempestade na jogada. A qualquer momento, uma tempestade pode aparecer. E, quando uma tempestade aparece, ela tira o mar da faixa de areia da praia. Então,
Se aparecer uma tempestade e o mercado voltar a subir, arrebentar a região da minha resistência principal, é o momento que nós vamos buscar por compras. Porque aí nós vamos estar entrando junto com uma força tamanha que foi capaz de tirar o mercado da sua volatilidade média. Foi a tempestade que foi capaz de tirar o mar da faixa de areia da praia. Na parte de baixo é a mesma coisa. Digamos que inverta tudo, como o mercado vem caindo agora. E o mercado rompa a região do nosso suporte principal. Nesse momento, nós vamos buscar por vendas. Correto? Por quê? Porque a tempestade também apareceu. Dessa vez o mar não passou por cima do calçadão, mas levou ele lá para a Ilha das Cabras. Ou seja, alguma coisa tirou o mar da faixa da Ilha da Praia. E foi algo muito poderoso. Então eu vou junto. Aí vai ser o momento que a gente vai buscar por vendas. E para finalizar, nós temos a nossa região favorável para a gente buscar por trades de reversão. Onde a gente vai buscar aqui em cima, olha, por trades de reversão, e a gente vai buscar aqui embaixo por compras no trade de reversão. Reversão. Pessoal, cuidado que tem notícia agora, viu? Inclusive, deixa eu desligar lá, ó. Cancelar. Vai, cancelar. Inclusive, pessoal, cuidado que agora 9h30 tem PCE, tá? Que é o índice de gastos do consumidor pessoal lá dos Estados Unidos. É um dos medidores de inflação lá dos Estados Unidos, pessoal. E como vocês sabem, os americanos estão apavorados com os índices de inflação deles, e sempre que a gente tem notícia ligada ao índice de inflação dos Estados Unidos, a gente tem visto bastante entrada de volatilidade no mercado. Então, é agora, aí daqui 3 minutos, está saindo lá o PCE, a gente pode ter bastante entrada de volatilidade no mercado. Então, se tiver alguém operando, agora é o momento de dar uma segurada, porque pode entrar bastante volatilidade no mercado. Legal? Agora, o que a gente tem aqui, pessoal? Agora, a gente tem o nosso gráfico dividido em fatias, em patamares. Reparem, a gente tem a primeira fatia, o primeiro patamar, é essa região aqui, olha, que é a região da nossa trap zone. Aqui, qual é o setup que a gente vai usar, pessoal? É o setup do café. Então, enquanto o mercado estiver batendo aí dentro, o único setup que a gente usa é um setup que não perde nunca, que é o setup do café. Então a gente fica olhando e tomando café. E falando mal do Vasco. Por quê? Porque não tem o que a gente fazer aí dentro. Correto? Aí nós temos uma segunda região muito importante, que é a região onde a gente vai buscar por trades de tendência. Então a gente vai buscar por compras aqui na parte de cima e a gente vai buscar por vendas aqui, olha, na parte de baixo. Junto com quem? Junto com a tempestade. E aí, qual é o setup que você vai usar? Sei lá, pode usar qualquer um. Qualquer porcaria que você acha aí pelo YouTube, você pode usar. Ah, pode usar aí o Renko 2023, pode usar um RPV. Para quem gosta de Renko, pode usar lá o Trimax, lá do Rocha,
do Renko Live, que é muito legal. Você pode usar um retorno na média, ali com um pullbackzinho na média lá, que o Thiago Brito, o Thiago Jedi ensina. Você pode usar, se você opera gráfico de candles, você pode usar aqui os setups do Larry Williams, que o Palex ensina lá, o 9.2, o 9.3, o 9.4, aqueles setups de pullback na média de 9 exponencial, show de bola para você usar nessa região. Enfim, junto com a tempestade, junto com o deslocamento, você vai usar setups de tendência. E aí, nós temos ainda uma terceira região, que é a região aqui, olha, da faixa azul, onde você vai buscar por trades de reversão, que eu não gosto de usar essa palavra, trade de reversão. Algumas pessoas me jogam na cara, falam que eu opero contra a tendência. Como assim? Por exemplo, o robozinho que eu estou testando lá, com o professor Lívio, ele entrou vendendo aqui, ó. Tá? Inclusive, ele fez algumas operações aqui nessa região, desceu mais ou menos aqui, até que fez R$75. Aí eu pergunto para vocês, esse robô operou contra a tendência? Que tendência, gente? Que tendência? Para você operar contra a tendência, tem que existir uma tendência. Como é que você está operando contra uma coisa que não existe? Entenderam? Eu não opero contra a tendência. Eu pego correções no mercado lateral. O mercado está lateral, o mercado não tem tendência. Eu vendi alto numa lateralidade. Entenderam? Então, quando eu falo, pessoal, região de trade de reversão, não quer dizer que você esteja operando uma reversão, que você esteja operando contra a tendência. Muitas vezes, você está operando uma correção até as médias. O importante é que você compreenda que quando o mercado chegar nessas faixas azul, ele vai ter uma grande probabilidade de voltar para o meio da amarela, como acabou de acontecer de novo. E é como eu sempre digo, eu dou aula ao vivo, pessoal, há 2 anos. Não tem como eu combinar com o mercado para ele fazer esses movimentos. Como é que eu vou combinar? Viu, mercado? Eu vou dar uma aula de corredor italiano hoje, então você me ajude, pelo amor de Deus, a hora que chegar aqui, você volta, tá? Para eu não passar vergonha. E a hora que você voltar para baixo, também a hora que você chegar aqui, não me faça passar vergonha, cara. Se dê uma reada aí, pelo menos faça uma correção até as médias, para daí você romper. Não tem como eu combinar isso com o mercado para dar uma aula ao vivo para vocês. É porque nós fazemos essa análise todos os dias. E a gente percebe que esse comportamento se repete dia após dia. Entenderam? Então, a partir desse momento, você começa a raciocinar em cima dessas regiões e prestar atenção no movimento que você está enxergando. E dessa forma, você consegue identificar os melhores momentos para você operar, usando um setup A, B ou C, tanto faz. Eu sempre falo que o setup não importa. O que importa é você entender o movimento que você está enxergando, você saber se aquele movimento é um movimento forte, um movimento de tendência, um movimento capaz de deslocar o mercado e que tem grande probabilidade de continuidade ou não. Porque é assim que você vai, dentro da percepção ou do entendimento desse movimento, lançar a mão de um setup A, B ou C ou D que seja mais adequado para aquele comportamento daquele momento. Então, a partir do momento que você começa a entender esse range de abertura, que você começa a entender o que é a volatilidade, você passa a identificar os bons e os maus momentos para você usar o teu setup, para você usar o seu operacional.